Tem um outro tema que a gente precisa discutir com os nossos comentaristas, porque cerca de 50 mil presos do estado de São Paulo deixaram, na manhã de hoje, os presídios para a saída temporária de junho, conhecido como Saidinha de Santo Antônio. A medida beneficia os detentos no regime semiaberto, inclui nomes conhecidos de casos que repercutiram, como Christian Cravinhos, condenado por matar os pais de Suzane von Richthofen, também Gil Rugai, que matou o pai e também a madrasta, e também Lindbergh Alves, responsável pela morte da ex-namorada Eloá. A saída de hoje tem duração de 7 dias e todos os presos devem retornar aos presídios na próxima segunda-feira. O benefício foi mantido pelo TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, apesar da nova lei do Congresso que cancelou a saidinha. Você, Roberto Mota, foi mantida porque não houve tempo hábil para os trâmites burocráticos, não houve atualização na portaria para o departamento, o órgão que regula as saidinhas de presos. Então, hoje pela manhã, 50 mil presos estão nas ruas pelos próximos 7 dias. Mota. Foi mantida porque fez sol, ou porque choveu, ou porque está frio, ou porque está quente, ou porque as coisas não foram carimbadas ainda, tiradas 2 cópias. Minha mãe tinha uma expressão: quando um não quer, 2 não brigam. Quando você não quer fazer alguma coisa, tem 200 desculpas à sua espera. Agora, Caniato, vamos usar a expressão correta. Não são 50 mil presos saindo dos presídios de São Paulo. São 50 mil criminosos que foram investigados, processados e condenados pela justiça a uma pena de prisão e que agora estão saindo dos presídios. Quando você coloca dessa forma, vem imediatamente a pergunta: mas se eles foram condenados a uma pena de prisão, por que estão saindo dos presídios? Prisão é punição. A punição aí é a perda da liberdade. Quem não quer ser punido não deve cometer crimes. Esses 50 mil criminosos estão saindo dos presídios porque existe uma fantasia chamada ressocialização. É um dispositivo ideológico que joga em cima de nós, em cima das vítimas do crime, a responsabilidade por consertar o defeito do criminoso. É isso que quer dizer ressocialização. Como assim você apoia a prisão? Você tem que apoiar a ressocialização. E aí dizem que a missão do Estado é ressocializar. É uma coisa impossível. Tá? O que existe é a reabilitação do criminoso, mas para isso ele tem que se arrepender. E se você quer fazer alguém se arrepender, quanto mais dura a pena, melhor, não é isso? A gente já sabe disso, mas o Brasil está indo completamente na contramão. Você, Luiz Felipe Dávila, várias pessoas aqui se questionando: peraí, o dispositivo da saidinha não foi derrubado pelo Congresso Nacional? Por qual razão esses presos, esses condenados estão ganhando esse benefício? Sou estranho, né, para quem acompanha o noticiário. Como é que uma lei que foi derrubada, ainda é mantida, os detentos ganham benefício? É estranho. Com certeza sou estranho. Como é que as pessoas não podem entender que o Congresso aprovou uma lei, saiu lá no Diário Oficial, agora é lei no Brasil, acabou a saidinha. Bom, mas por que então essa lei não está sendo imediatamente executada? Porque é isso, essa burocracia, ela é tão lenta para executar as leis que ela não quer. Esse é o problema. O problema é que tem uma sabotagem em relação ao negócio da saidinha. E o governo é tão rápido para criar leilão de arroz. Dá para explicar? Não dá. Esse é o Brasil. Assim, e aí isso corrói a credibilidade do Congresso, porque vão dizer o quê? Essa saidinha é mais uma dessas leis que não pega. E isso não pode ser verdade. O Congresso aprovou uma lei, essa lei tem que ser colocada em execução imediatamente, porque a pior coisa para a credibilidade do Congresso Nacional é ter essa imagem de que aprova leis que não pegam, principalmente uma lei que não pega em conter criminosos que deixam a cadeia para fazer agora o seu dia dos namorados em paz. Quais aspectos a gente precisa considerar quando a gente compartilha essa notícia com o nosso público, hein, Cristiano Beraldo?
Primeiro que é um desrespeito com Santo Antônio. Santo Antônio tem absolutamente nada a ver com isso e usaram a saidinha, que é saidinha de Santo Antônio, é isso mesmo que chama, Canhata? Parece uma anedota, mas é verdade. Isso é um desrespeito absoluto com a crença, tantas pessoas aí devotas de Santo Antônio. E aí você pega uma situação em que uma lei que acaba de ser aprovada com grande mobilização pública simplesmente não pegou, né? Ou vamos dizer que não pegou ainda. Ou talvez não tenha pego agora, porque não deu tempo, para ver se aí sim dá tempo deles pensarem em alguma outra forma dela nunca pegar. Porque a dedicação, a vontade, o esforço que se faz para passar a mão na cabeça de vagabundo no Brasil é uma coisa assustadora. Quer dizer, qual é a dificuldade de se entender que presos que foram condenados a cumprir pena de prisão por um determinado tempo, simplesmente tem que cumprir essa pena de prisão? Por que dar férias? 35 dias de férias, é isso que o governo defende. 35 dias de férias para o bandido não aguenta ficar na cadeia, ele tem que ir para casa, tirar férias. E ainda dizem o seguinte, se acabar com a saidinha, o governo não dá conta de conter os presídios. Então o governo já sabe que é incompetente, o governo já sabe que perdeu para a bandidagem, o governo já sabe que é diariamente dominado pela criminalidade e se submete a isso e fica encontrando subterfúgios para manter a turma feliz. É um casaquinho, é um cafezinho, ar-condicionado, acupuntura, saidinha, e aí vai. Qual é a chance disso dar certo? Absolutamente nenhuma. Então, da mesma forma que a gente falava, como é que se resolve essa dinâmica no Brasil, Canhata? A gente falava isso, o Dávila falava na sua última fala sobre a questão das drogas. É cadeia, sistema prisional, não é menos cadeia, é mais cadeia. É construir presídio de segurança máxima, de verdade. Não esse presídio de segurança máxima que 2 tartarugas fogem com ferramentas da obra que estava acontecendo no presídio. Para que, inclusive, os usuários de droga sejam encarcerados, entendam de uma vez por todas que eles não têm o direito de influir na segurança da sociedade simplesmente porque se acham intitulados a usar droga. Então isso tem que acabar no Brasil, isso acaba com firmeza que esse governo não tem, não existe a menor possibilidade a gente acabar com a dinâmica pró-crime que existe hoje no Brasil. Mas vai acabar. Aí eu registro de novo a minha crença, sempre faço isso aqui e é importante reafirmar isso para a nossa audiência. Vai acabar, o Brasil vai encontrar o seu caminho para tratar bandido como bandido e proteger efetivamente a sociedade. Pois é, Mota, daqueles que defendem o dispositivo da saidinha, eles alegam que trata-se de uma boa ferramenta para promover, como você bem disse, a ressocialização, a recuperação desses criminosos, mas eles também falam que o percentual de criminosos que não retorna às cadeias após os 7 dias é muito baixo, seria algo em torno de 5%. Para essas pessoas, você diria o quê? Que tal tomar um avião, uma companhia aérea em que 5% dos voos caem, morre todo mundo? Você toparia? Que tal você fazer um procedimento médico onde 5% das pessoas, dos pacientes, morrem? Você toparia? Eu perguntaria para essa pessoa, você topa trabalhar numa empresa onde em 5% das vezes o seu salário não é depositado? Você fica sem receber? Que tal? É um argumento completamente idiota, porque numa situação como essa, a gente quer uma taxa de 0%. Se não é 0%, então esquece. Quanto a essa afirmação de que é um bom instrumento, é mais uma afirmação feita sem evidência nenhuma, porque para essa turma não precisa evidência, basta a boa intenção. Então, eu vou dar aqui uma sugestão que tem uma intenção melhor ainda e uma prova de que funciona. Vamos endurecer a legislação penal brasileira. Cometeu um crime, vai receber uma sentença proporcional à gravidade do crime e vai cumprir a sentença inteira. Nunca mais nós vamos ver essa festa de filhos que mataram pais, de pais que mataram filhos, sendo soltos em datas festivas, porque isso é um instrumento que ajuda na ressocialização do preso. O que se passa na cabeça dessas pessoas? Hoje mesmo, de manhã, eu tive que ouvir
que esse negócio de acabar com a saidinha não vai resolver o problema do crime. Aí eu perguntei, você quando veste um casaco, você quer se proteger do frio ou você quer acabar com o problema do inverno? Você toma banho todo dia, não toma? Você toma banho para acabar com a questão da sujeira ou você toma banho para se limpar? É porque o lobby, Caniato, a favor dos criminosos, ele é muito grande, ele é muito bem financiado e opera há muito tempo. Nós entramos faz pouco tempo nesse jogo, né? Faz pouco tempo que a gente tem essa oportunidade aqui e às vezes até me belisco para ver se eu realmente acredito que eu estou aqui numa bancada como essa, numa emissora como essa, tendo espaço para dizer a verdade. E eu confesso, Caniato, de vez em quando eu sinto uma pontinha de orgulho quando eu vejo algumas coisas acontecendo no Brasil e eu fico pensando, será que isso já é um resultado pequenininho dessa nossa luta diária que a gente faz aqui de demolir falácias, de acabar com mentiras, de expor a hipocrisia dessa turma? Tomara que sim. Pois é, agora, Dávila, qual é a dificuldade no endurecimento da legislação no Brasil, como bem destacou o Mota, dizendo que é preciso endurecer, não flexibilizar, porque no Brasil parece que a grande força é no sentido de você recuperar o preso, o detento, e não em puni-lo por algo que ele fez, um crime que ele cometeu, né? E aí o Mota trouxe um ponto que é importante, né? A gente não pode cair na armadilha de percentual, porque o percentual pode falar 4% lá que não retornou, parece uma coisa muito baixa. Mas olha, vamos aos números, gente. Em 2003, 5.249 presos não retornaram. Sim, eu vou até pegar o número correto aqui. Desculpa, aqui ó, 2003, 15.249 presos não retornaram da saidinha. 15 mil. Outro número interessante, desde 2003, quando começou a saidinha, sabe quantos presos não retornaram aos presídios por causa da saidinha? 201.543. Muitos defendem, né? Então, esquece o percentual, vamos para o lado quantitativo. Quantas pessoas são? Só o ano passado, mais de 15 mil, e desde 2003, 201 mil. Como é que pode justificar uma política pública que tem 201 mil criminosos de volta às ruas, ou desaparecidos, ou ano passado 15 mil? Como é que você sente, se você soubesse que você está no seu bairro e sabendo que 15 mil criminosos não voltaram ao cárcere? E aí vem uma questão importante que o Mota sempre menciona da ressocialização. Como é que nós vamos ressocializar essas pessoas se o crime organizado controla as cadeias? A única ressocialização que tem é, quando sair da cadeia, servir ao crime para pagar as diárias que o crime financiou enquanto estavam presos. Portanto, não tem como trabalhar um programa sério de ressocialização, qualquer um que você quer que chame, enquanto o crime organizado for dono dos presídios brasileiros. Porque não tem como, ao sair da cadeia, vai ter que pagar as contas que deixou pendurado enquanto estava preso, porque o crime vai cobrar. Por isso, essa história de ressocialização, enquanto o crime organizado ser dono dos presídios brasileiros, enquanto esses números revelarem que criminosos não voltam ao cárcere, é hora de fazer cumprir a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é o fim da saidinha. Agora, essa história da ressocialização, né, Beraldo, parece um argumento infalível, né? Quando você lê a justificativa no papel. Só que, poxa, esses números trazidos pelo Mota e pelo Dávila comprovam que não tem dado certo. E para além do percentual e dos números totais, basta uma família ter perdido um ente querido por conta de um criminoso que durante a saidinha acabou assassinando ele durante um assalto, uma briga e por aí vai. Isso aconteceu, né, Beraldo? Basta um crime acontecer, né? Pois é. Bom, primeiro, Caniato, não é que não vem dando certo. A questão da ressocialização é um problema que não existe, porque não há um contexto efetivo entre um criminoso que cumpre a pena em razão de um crime cometido pelo qual ele foi condenado e a reinserção dele na sociedade após o cumprimento da pena.
A saidinha não tem um papel determinante nessa questão da possibilidade dele passar a agir como alguém que está disposto a cumprir as regras, cumprir as leis do convívio social. Né? A saidinha, do jeito que ela é desenhada no Brasil, ela simplesmente se torna um instrumento de tirar a pessoa do sistema carcerário, onde ela entende ou deveria entender que o crime não vale a pena e devolve essa pessoa à sociedade ofendida para que a sociedade se encarregue de diluir este problema dentro de uma massa maior do que a que existe dentro do sistema carcerário. Essa é a dinâmica da saidinha. Agora, quando se fala em 5%, Caniato, é importante esse número, porque 5% vezes 20 dá 100%. Então, a cada 20 saidinhas, se perde 100% dos presos, porque eles não voltam. Temos 5 saidinhas de 7 dias por ano. Então, isso quer dizer que em 4 anos, perdemos a totalidade dos presos que custaram a nós. Vejam, o criminoso comete o crime contra alguém da sociedade. A sociedade financia a polícia para buscar o criminoso. Ele, o criminoso, então, é um dos poucos que acabam sendo capturados, porque a maioria não é alcançado pela lei. Aí ele é capturado. Aí ele consome o nosso dinheiro, que está ali naquele pacote dos mais de 120 bilhões de reais que custa o Poder Judiciário todos os anos para nós brasileiros, e aí ele é processado, julgado e finalmente condenado diante desse sistema caríssimo que a gente banca. Aí ele vai para o cárcere, bancado por nós, a sociedade ofendida. E aí ele fica ali para que, num determinado momento, ele simplesmente saia de férias e decide não voltar. Se torna, de novo, um problema nosso que temos que pagar de novo para a polícia ir atrás dele, de novo para ele ser processado e por aí vai. Então, esta dinâmica só é ruim para a gente, só é ruim para a sociedade. Para esses marginais, para o universo do crime, eles estão no paraíso, de novo, falei isso mais cedo, é a Disneylândia da criminalidade, é isso que o Brasil virou, Caniato. Pois é, não, essa estatística que você fez agora, de última hora, eu achei impressionante. A gente deveria até colocar isso no infográfico, porque é impressionante essa estatística trazida por você. Agora, quando você falou das metas que não estariam muito claras, enfim, pelo menos nos prospectos, quando eu falei no papel, parece algo super interessante. Lá atrás, em 2003, quando o Dávila trouxe a informação, quando iniciou o programa, muitos falaram, nossa, vai dar certo, hein? Metas da saída temporária: proporcionar ao preso de bom comportamento uma maior proximidade com a família e garantir-lhe a possibilidade de retornar de forma gradativa ao convívio social. Não deu certo, né, Mota? Mas, Caniato, como é que você vai atingir essas metas? Simplesmente soltando o preso? O preso, antes de ser preso, ele já estava lá com a família dele. Não fez diferença nenhuma. Ele cometeu o crime. Opção dele. Quer dizer, não há sentido. Vamos até deixar o aspecto moral de lado por um momento. Não faz sentido essa frase. A meta é reaproximar o preso da família. Mas como? Qual é o instrumento para fazer isso? Abre a porta da cadeia e deixa o preso sair? Ele vai fazer exatamente o que ele fazia antes. Porque a prisão é um ambiente pior do que o ambiente aqui fora. Então, o crime, em primeiro lugar, foi uma opção que essa pessoa fez. E a gente evita essa discussão. Você não pode tratar um sujeito que optou por cometer um crime, e por isso é chamado de criminoso, e que foi investigado, processado, condenado, você não pode tratá-lo como se ele nunca tivesse feito nada de errado. É isso que estão exigindo da gente aqui hoje no Brasil. Então o sujeito sai. Eu vou dar aqui um caso real. Não vou dar nomes, não vou dar o contexto para não criar problema. Mas uma pessoa que abusou e matou uma criança de 5 anos. A gente já viu isso várias vezes na mídia. As pessoas pedindo que a gente não só trate ele como se nada tivesse acontecido, mas pedindo a nossa simpatia, porque ele foi uma vítima do sistema prisional. E a criança de 5 anos,
onde fica nessa história? Como é possível que um país tenha uma legião de organizações dedicadas a defender criminosos como esse? Como é possível que a gente tenha juristas que façam da causa da sua vida a defesa de criminosos como esse? Não tem nenhuma organização no Brasil trabalhando pelo aumento da pena de prisão por homicidas de crianças. E se eu disser, eu acho que homicida de criança tem que ficar preso a vida inteira, amanhã vai ter gente me criticando. O Mota ele não é a favor da ressocialização, né? Eu estou imitando aqui o Cristiano Beraldo. Vocês percebem o absurdo do ambiente que a gente está vivendo? Aqui ninguém quer vingança, ninguém quer lei de talião, a gente quer justiça. E a justiça é que certos crimes, depois de cometidos, não há retorno para a sociedade. Isso é uma fantasia maluca que o Brasil adotou, uma fantasia ideológica. A gente pega pessoas que cometeram monstruosidades, elas ficam pouco tempo na prisão em relação ao crime que cometeram, depois voltam para a sociedade como se nada tivesse acontecido. E nós, os nossos filhos, as nossas famílias, têm que conviver com essas pessoas na rua normalmente. E a gente não pode nem reclamar. Pois é, esse é um tema que sempre rende, repercute. E viu, Dávila, se você quiser fechar com alguma reflexão para o nosso público, mas o que a gente percebe é que a maior parte das pessoas que nos acompanham, se a gente pode considerar a nossa audiência um retrato do Brasil, pelo menos um percentual das pessoas que habitam nesse país, digamos que a maior parte das pessoas entende que esse dispositivo não deveria ser concedido. Então, acerta o Congresso Nacional quando acaba com o dispositivo da saidinha. Essa é a manifestação das pessoas e ficam muito surpresas com a manutenção desse dispositivo, pelo menos agora nesse mês de junho. Pode fechar você, Dávila. As pessoas estão corretas. Essa medida aprovada pelo Congresso Nacional acabando com as saidinhas está em consonância com o que a maioria da população quer. O que a maioria da população quer é o que o Mota acabou de dizer. A população quer justiça, quer que a lei seja cumprida. Aliás, no nosso rol aqui, no nosso cardápio, tem outras matérias que o Congresso também deveria estar aprovando, aproveitando que acabou com a saidinha, para endurecer penas. Acabar com um sexto da pena, como bem disse já aqui Mota e Beraldo, fazer com que essa lei de execução penal fique cada vez mais dura para crime hediondo e crime recorrente, que nós aprovemos a prisão em segunda instância. Tudo isso já está tramitando no Congresso Nacional. Então, por que não aproveitar esse embalo do fim da saidinha para aprovar essas outras leis que são tão importantes quanto o fim da saidinha, para que o senso de justiça, de cumprimento da lei seja respeitado no Brasil. Isso vai melhorar demais a imagem do Estado perante a população, que sente a injustiça todos os dias na pele, na família, no bairro e principalmente entre os seus amigos.